Sem dúvidas, enquanto Futaro segurou o Miku, vemos que ele não conseguiu segurar Itsuki, que deu um bom tarefe para que Nino pare de ser insuportável. Haruwardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde irei dizer pontos do que eu achei, como foi e o que eu gostei dos primeiros episódios de uma das melhores Lovely Comedies que volta com sua segunda temporada. Vamos falar sobre Gotoubon no Hanayome. Para todo caso, meus queridos, tá difícil, é treta, é atrito que envolveu o nosso querido main character. A gente vê que a Nino é muito chata no começo da obra, não passa o pano mesmo porque ela é chata, mas o que ela tem de chata, ela demonstra uma enorme evolução conforme vai ser mostrado ainda nessa temporada. E a partir disso, a gente já fica naquela hype, expectativa de qual facção a gente faz parte, porque a Miku sempre nos fascina, a congregação da irmã Miku está pedindo para que tenha novos devotos, mas a gente viu que a Itsuki tá ganhando muita presença nesse início. Eu acho que foi o auge da Itsuki na temporada, na obra de Gotoubon, então a gente quer ser um aluno que é aula particular com essa linda, maravilhosa, e acontece que a Nino, ela causa o nosso ódio, mas que causa o nosso amor porque a gente sabe o que vai acontecer. Então, sério, tá difícil, mas tô aqui pra falar tudo e muito mais sobre o que eu tô achando desses primeiros episódios. Então já me diz aí no comentário, senpai, eu sou um membro, um devoto, um irmão da congregação da irmã Miku, eu sou um aluno da Itsuki, eu sou da gangue dos montoqueiros que faz tatuagem da Nino, ou você é do clube de teatro da Itika, ou você é um YouTuber bro. Então me diz aí nos comentários que eu quero saber de qual facção você faz parte, meu consagrado. Mas até lá, como você não comenta ainda, compartilhe e dê like no vídeo, se inscreva se é seu primeiro vídeo, compartilhe o vídeo com um amigo ou com uma amiga, que isso vai ajudar bastante o engajamento do canal e o alcance, e eu estarei muitamente agradecido. Então, falando sinceridade, por favor, caso você goste do vídeo, compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo que você sabe que vai se inscrever no canal e que vai gostar dos vídeos. Mas para todo caso, focando no ponto principal, que é sobre Gotoubon no Hanayome, meus queridos, a gente viu que tem uma temporada maravilhosa, porque já teve treta rolando no início, e se tem treta, tem espectador com a pipoca querendo ver o que vai dar, o que vai rolar, mesmo que já saiba o que vai acontecer pelo mangá. Pelo todo caso, falando em alguns pontos, o que eu tô achando, como tá indo, o que eu tô gostando, por conta de que essa temporada, ao meu ver, ela tá fantástica. Eu vou ser honesto, eu vou ser sincero. Teve mudança de estúdio, foi algo chocante, a gente teve uma perda muito lastimável com a mudança de estúdio, é algo que é de suma importância para a obra de Gotoubon no Hanayome, então fique atento que até o final do vídeo eu vou falar sobre essa perda, mas para todo caso, eu diria que começou de uma maneira muito fiel e muito bem feita, porque eu digo como a experiência de quem acompanhou a obra pelo mangá, é muito rico certas falas como, com amor, você pode distinguir tudo relacionado às quintuplas, a forma como pode diferenciá-las e conhecê-las, seja pela personalidade, por mais que sejam idênticas. É interessante porque mostra um laço e apenas o amor pode fazer com que você conheça a pessoa. E isso vem da Yotsuba e é muito interessante, porque não tem como, pode não parecer nada, mas é uma fala que você tem que ficar atento, porque a gente vai poder comparar o Futaro reagindo a essa fala agora, como futuramente até o final da obra. Então é muito legal, pela experiência, a gente ver isso, porque o protagonista demonstra o desenrolar uma evolução. O Futaro é um dos protagonistas de comédia romântica que mais evolui, ao meu ver. E é interessante isso porque a gente vê a forma como ele já está sendo moldado nessa segunda season. Se na primeira season ele mal teve foco e parecia que ele só seria um personagem qualquer, um protagonista clichê, a gente já percebe que ele é um protagonista de comédia romântica, mas que vai ter sua importância e seu fundamento, e a gente vai pensar, poxa, ele ficaria melhor com essa quintupla, devido às suas características. Então é interessante porque não tem como, o Futaro é fantástico e a forma como ele já está sendo desenvolvido e desenrolado comprova isso, que ele vai ter sua importância. Afinal, a gente viu já flashbacks da sua infância, o que mostra que ele conheceu uma das quintuplas na sua infância e uma delas foi de suma importância para que ele fosse o Futaro atual, em contraste ao Futaro de antigamente, que não ligava para os estudos, algo bem diferente do atual. Então é interessante porque foi devido a esse encontro, mas ele não sabe qual das quintuplas é. Então a gente já vê um dos pontos que vai ser desenrolados e desenvolvidos ao longo da season. E a partir disso é interessante, porque a gente vê que o Futaro tá se desenvolvendo, ele tá se apegando às quintuplas, conforme foi mostrado da sua check-up do hospital, onde as quintuplas vão visitá-lo, porém o verdadeiro motivo é porque elas iriam tomar vacina. E é engraçado isso porque a gente vê que ele tinha ficado feliz por ver que elas tinham visitado ele, mas não era por
isso, e sim pelo outro objetivo que elas foram lá. E isso provoca a origem e a ira de Futaro, como a gente conhece. Então, é muito interessante esse tipo de cena. É essência, mas mostra desenvolvimento para o protagonista. E acredito que já tendo começado da melhor forma possível esse vídeo, exaltando um pouco do Futaro, agora sim, eu continuo falando um pouco sobre Gotobu no Hanayome e pontos, cenas marcantes desse início de segunda season, como o aumento de presença da Itsuki, a treta que tá rolando no plot atual, que as quintuplas estão brigadas, e alguns pontos marcantes que devemos ficar atento. Então vamos continuar falando sobre Gotobu no Hanayome e seus episódios mais recentes, que deveriam ficar conhecidos como A Volta das Quintuplas. Já foi cheia de emoção, uma briga rolou, e o que Futaro poderá fazer? Começando a impressão geral, eu acho que é interessante elogiar a forma que já foi criado o enredo e o plot. Afinal, eu quero que vocês tenham noção que o atrito entre as irmãs, Nakano, é interessante. Querendo ou não, é algo comum numa relação de irmãos. Então tem minhas palmas, meus parabéns à forma como foi trabalhado. Mas o mais engraçado é que a Itsuki conseguiu roubar os holofotes da Miku, ao meu ver. Afinal, ela já tá, digamos, morando temporariamente devido às consequências do atrito na casa do Futaro. Isso já deixa num pé à distância da maioria das waifus. E acontece que a gente vê que ela vem ganhando mais tempo de tela, ela vem estando mais ao lado do protagonista, vem gerando aquele casal cão e gato, mas que se ama no fim. Então é interessante porque até a própria Open coloca uma referência que todos se vestem de Itsuki para ser o jogo das quintuplas, que a gente vai ver ser adaptado, digamos que na viagem do arco que vai ocorrer a partir do episódio 5 ou 6. Mas é interessante porque você vê todo esse auge, esse destaque da Itsuki já no início. Então eu diria que talvez seja o desenrolar de maior tempo de tela e de desenvolvimento assim que a gente vai ver de grande destaque para Itsuki. É interessante porque ela vai ter seu desenvolvimento próprio mais pelo final da obra, mas a gente vê que relacionado ao protagonista vai ser muito esse momento atual, esse momento de agora. Depois desses acontecimentos desse arco, eu diria que as outras waifus vão ganhar mais destaque. E é interessante porque a gente fica em dúvida. Ok, a Itsuki tá ganhando muito destaque, ela tá sendo muito bacana, mas seria ela aquela quintupla que apareceu para o Futaro no episódio mais recente? Eu acho que é mais apropriado que você tenha a noção que seja ela, porque ela sabe da história do Futaro, que conheceu uma das quintuplas quando criança, e acontece que ela é aquela tsundere, ela não gosta de mostrar seus sentimentos diretamente. Então, de uma forma indiretamente, faria muito mais aceitável o seu papel. Então, pode ser que seja ela se vestindo de quintupla por conhecer a história do Futaro e por tentar ajudá-lo sabendo das encrencas atuais. E até porque ela é um dos motivos porque rolou toda essa treta e atrito. Então, pode ser ela se vestindo sem mostrar sua identidade verdadeira. Então, é interessante porque o mais apropriado é que você tenha a noção que seja ela. Para todo caso, após ter falado de um dos momentos mais marcantes, eu acho que já para concluir de forma geral aqui, você não deve ter noção que seja a Miku, por conta de que quando o Futaro pergunta qual das quintuplas conheceu ele quando criança, a Miku falaria na cara se ela lembrasse do Futaro. Então eu acho que seria muito mais aceitável, por mais que seja um contraste do Futaro de atual, o Futaro de criança, a Miku talvez se lembraria e ela falaria. Então não condiz com sua personalidade, ela não iria esconder isso. As outras quintuplas até poderiam esconder, mas a personalidade da Miku não deixaria. Então eu acho que é melhor que você tenha noção que a Miku é a única que pode ficar de fora de todas que se vestiu e apareceu para o Futaro agora no tempo atual. Para todo caso, eu acho que concluindo de uma maneira geral, que deve ser falado ainda da Itsuki, porque não tem como, ela tá sendo o auge da temporada, eu devo elogiar a maneira como ela agiu diante da Nino. Afinal, eu quero que você pense comigo que a atitude que ela fez diante da Nino é algo que uma irmã mais velha, mas numa figura materna faria, algo que a Ichika tinha que fazer. A Ichika tem uma personalidade mais meiga, mais amável, coloca a mão na cabeça, tenta não cobrar tanto, mas acontece que pela forma como a Nino agiu, a forma como ela estava se mostrando diante do trabalho do Futaro, querendo ou não, precisava de um puxão de orelha. Então a Miku iria fazer isso, a gente percebe, mas o Futaro estava segurando. Só que acontece que a Itsuki sabe todo o trabalho que o Futaro teve, como a maioria das quintuplas sabem. Até isso é o motivo do porquê a Miku iria dar uns bons tabefes na Nino, porque já havia mostrado que elas estavam meio que brigando no início do episódio e só desencadeou a partir do momento que o Futaro se meteu. Mas para todo caso, eu acho que é interessante porque não tem como. A Itsuki foi lá, andando de boa e dá um tabefe. Se fosse o anime shonen, já jogava, digamos que, a Nino pra outro cômodo, digamos, quebrava a parede. E não tem como, querendo ou não, foi um tapa bem dado. E daí a Nino quer dar um outro tapa pra retribuir, mas é aquele tapa dessuportável, de briguinha de irmã, que não ia deixar passar, mas ela já tinha perdido a moral a partir do momento que ela fez aquilo lá da folha que o Futaro levou uma madrugada inteira pra fazer. Então, quando ela fala, reconheça,
ele não tem uma printer, ele não tem uma impressora, ele fez tudo à mão, ele gastou horas para nos ajudar para que estudemos. E acontece que a Itsuki tem todos os seus problemas com o Futaro desde a primeira season por conta da forma como ele agiu, não querendo ajudá-las. E ele ajuda agora como tutor. Então é legal porque você já nota o desenrolar e a atitude da Itsuki. Então a partir disso, não tem como. Quando você vê esses primeiros episódios, vê a atitude da Itsuki, que não é no sentido amoroso, e sim numa atitude de lealdade, de admiração por tentar ajudar o Futaro, não tem como. Você se apaixona pelo waifu. Pode ser levado para sentido amoroso, pela amizade, mas não tem como. A gente vê a ação da Itsuki diante dessa encrenca toda. Então eu reafirmo para que você tenha em mente, é algo que uma irmã mais velha deveria ter feito. Então pontos negativos para Ichika. E a Itsuki, sendo a mais nova de todas, é o colírio da comunidade de Gotobon. Até porque eu já digo para que você fique ciente que a Itsuki fez algo que é uma atitude materna, algo que uma mãe iria fazer. Então é interessante porque a Itsuki, ela é o reflexo e tenta se inspirar e olhar muito na figura do que a mãe dela iria fazer, quais seriam as atitudes. Então é interessante porque, sendo essa a figura da Itsuki, você pode até compreender que, como a Ichika é ocupada, ela deixa isso a cargo da nossa querida Itsuki. Mas eu quero que você fique atento, se você não acompanha nada do mangá, por conta desse ponto. Se ela se inspira muito e olha como reflexo a sua mãe, futuras atitudes na sua vida podem ser mostradas, sendo adaptada em certos arcos para seu desenvolvimento. Então, talvez de todas as quintuplas, quem tenha uma maior relação assim de desenvolvimento materno seja a Itsuki. Então fique ligado, porque essa pequena atitude já demonstra como a waifu pode agir futuramente. Tendo falado esse ponto, acredito que a gente conclui praticamente os maiores pontos, tudo que eu queria falar, por conta de que o atrito foi rolado, foi feita uma briga, por conta que a Nino já estava brigando com a Miku, depois teve o Futaro que desencadeou isso, depois a Itsuki se meteu por ver a forma como a Nino estava maltratando o trabalho do Futaro. A partir disso, com esse atrito rolando, a gente já pensa, Futaro, meu consagrado, você fez isso, agora o que é que você vai fazer para consertar? Sem dúvidas, a Season 2 de Gotobon no Hanayome começou de uma maneira épica e emocionante, começou de uma maneira fogosa e charmosa. Afinal, a gente tem a elegância e beleza de nossas waifus, que foram nerfadas, já digo de início aqui, elas perderam a qualidade das coxas monumentais, devido a isso, 5 segundos em respeito àquelas coxas da Season 1. Fazer o quê? O Estúdio 1 era superior, né? Mas, para todo caso, Estúdio 2 tem meu respeito. Embora seja difícil de engolir no começo, a gente percebe que cenas estáticas fica muito bonito, fica formoso, lindo, maravilhoso, mas certas cenas, conforme você vê a animação se desenrolando, você fica tipo com o negócio, caraca, meu Deus, o que fizeram com a caracterização de design do protagonista? Ele fica meio esquisito em certas cenas, conforme ele fala e age assim, meio que parado. Então é um tipo de cena que é difícil de engolir, é mudança de estúdio, acontece, mas para todo caso, você se acostuma. É todo costume, gente. Hoje em dia eu já não ligo tanto, mas é algo meio chato, eu admito, quando muda de estúdio, porque perde um pouco a beleza e a graciosidade da forma como era trabalhado na Season 1. Por exemplo, a gente viu que talvez, de certa forma, o design ele era mais robusto, era mais até charmoso, assim. Os personagens eram mais maduros, e já nesse é mais infantilizado, de certa maneira, o design. Então, é meio triste isso. Minha visão sobre a mudança do estúdio, por isso eu queria já dizer aqui. Mas, para todo caso, temporada 2, maneira perfeita na história. Eu acho que as waifus de maior destaque são Nino, por conta que ela era chata e insuportável, mas a partir com a conclusão desse arco, ela vai ser uma waifu legal, mega evolução, vai ser bem determinada, vai ser a waifu que todo mundo vai amar. Eu diria que, a partir disso, outros destaques vão para a nossa querida Itsuki, porque se a Nino era tsundere no início, mas depois possivelmente terá uma mudança, a Itsuki, relutante em sentimentos, demonstra a maior evolução. Palmas para ela. E para todo caso, a gente vê que nossa amada Miku continua sendo a menina dos olhos de Gotobon no Hanayome, porque ela teve grande destaque na Season 1, ela tem destaque pelo mangá, e acontece que a gente percebe aqui que cenas ela tenta ser conquistadora mesmo no pouco tempo de tela, né? Que ela possui em alguns determinados momentos, o que é algo comum para ser administrado das waifus. Mas ainda assim, ela consegue aquecer nosso coração com pouco tempo de tela, devido à forma como ela se relaciona com o Futaro de uma maneira gentil e adorável.
Para todo caso, Ichika não tem o que falar, nem Yotsuba, porque Ichika, como ela é ocupada, ela fica naquela figura charmosa, elegante, e pra mim, ela só tem um pouquinho de tempo de tela a mais e é praticamente uma Yotsuba. Pelo menos no momento atual e após o grande arco que vai gerar tensão em torno dela. Mas, para todo caso, a Yotsuba não tem muito destaque mesmo na obra, então não tem muito o que comentar. Ela continua um pouco com a sua personalidade, querendo ajudar todos. Eu acho que eu ainda devo reafirmar que a Ichika tem mais destaque que ela, por mais que ela seja também uma Yotsuba 2, só que ocorre que a Ichika, logo no primeiro episódio da segunda season, demonstra que ela vai continuar estudando na Gakkou, por conta que ela quer olhar o protagonista, quer ficar ao lado dele, então é um motivo a mais do porque ela não vai só focar na carreira da atriz, então isso é um fato. Então, para todo caso, ainda é perdoável ela não ter muito tempo de tela, porque ela tem job, então dá para compreender. Para todo caso, acredito que com isso, praticamente tudo está apresentado ao meu ver, da minha visão sobre Gotomo no Hanayome e esses primeiros episódios. Conforme eu disse e reafirmo, a gente vê a grande tensão entre nossa querida Nino e Itsuki, são as que mais estão ganhando destaque e tem minhas palmas. Vemos que Miku é a conquistadora e a Ichika e a Yotsuba terão destaque só a partir do próximo arco ou na próxima temporada, possivelmente. E a Yotsuba tem mais destaque só no final da obra, vamos ser honestos. Mas, para todo caso, praticamente com tudo apresentado, mais uma vez eu digo, por mais que seja triste a mudança de estúdio, você se acostuma, não foi uma mudança tão drástica, a beleza continua de certa maneira, mas peca um pouco ainda, é inferior à temporada 1, mas você se acostuma. Com isso, a gente fica na hype, na expectativa. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Gotomo no Hanayome? No próximo episódio de Gotomo no Hanayome, a gente vai ter um mini momento de tensão. Afinal, a gente vai ter uma conversa franca da Nino com o nosso querido Futaro. E a partir disso, qual maneira o Futaro vai usar para chegar na Nino? Afinal, a gente conhece a Nino e ela odeia o Futaro momentaneamente. Então, a partir disso, ele vai ter que usar certas personalidades para tentar atraí-la. E a partir disso, vai ser interessante a forma como vai ser mostrado isso no próximo episódio, onde eles estarão no hotel, os dois, a sós, num quarto. Para todo caso, com isso, o que a gente pode esperar das outras waifus? Acredito que talvez mostre mais um pouco do flashback do Futaro com uma das quintuplas. Possivelmente pode mostrar a conversa que o Futaro teve com aquela quintupla, digamos que de infância, porque depois ele foi tomar uma água e estava alucinando, segundo o que ele achava, acredito eu. Então a partir disso vai ser interessante, porque eles podem manter Ichika e Yotsuba ocupada com algum momento de tela para nossa querida Miku. Mas para todo caso, acredito que o próximo episódio deve trabalhar melhor já as outras waifus, porque eles podem dar ainda um upgrade na Itsuki, né, e na Nido, que vão ser o foco, mas deve ter algum momento de tela, digamos que mais desenrolar, mais momentos se desenvolvendo do protagonista com as outras waifus, e mais desenvolvimento pro nosso querido Futaro. Mas isso é o que a gente pode esperar um pouco pro próximo episódio, e você já sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Gotomo no Hanayome, Mata na